Olá, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. Esse é o nosso encontro direto aqui do nosso estúdio em Maringá, para mais de 40 cidades em canal aberto. E para você que nos acompanha através do nosso YouTube, estamos lá, 2.530.000 inscritos. Vamos chegar a 3 milhões com o seu apoio, com aquela garra que você tem de levar boas notícias. Precisamos de boas notícias, não é verdade? Então seja muito bem-vindo, é um prazer. Obrigado pela permissão que o senhor e a senhora me dão sempre de estarmos aí na sua casa levando muito conteúdo especial, tá bom? Hoje nós vamos falar de um projeto que acontece, é o projeto Lutar, um espaço para enfrentar a perda. Como é difícil, né? Como é difícil a gente enfrentar a perda. E nós vamos conversar hoje com a psicóloga do luto e educação para a morte, Ana Tereza Barros Marzola. Seja muito bem-vindo, Ana. Obrigado pela sua presença desde já. Obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Pode se sentar aqui para a gente conversar. Nós vamos conversar já após essa matéria. Por favor, coloca no ar. Uma história real contada há mais de 2000 anos, que ainda emociona quem a assiste. Levanta! Bora! Em 2025, atores do Santuário do Cristo Redentor apresentam a Paixão de Cristo no alto da Cidade Maravilhosa. Tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. Durante o período da Quaresma, visitantes e fiéis poderão conferir não só o monumento, como a vista deslumbrante, mas também a Paixão de Cristo aqui neste santuário. Vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. 6 atores encenam a história de morte e ressurreição de Jesus. Uma via sacra representada por 14 estações, um caminho sagrado percorrido por Jesus Cristo carregando a cruz, desde o julgamento de Pilatos até o Monte Calvário e ressurreição. Apesar de conhecida por toda a humanidade, a história ainda comove visitantes e turistas de todo o mundo. Vim ao Brasil visitar o Cristo e ver a encenação da Via Sacra foi muito importante para mim. Eu gravei e vou levar para minha igreja lá nos Estados Unidos. A guia de turismo acompanha todos os anos a encenação e percebe a importância da Via Sacra no santuário. É uma experiência não só de ver a apresentação, mas o olhar de cada pessoa que está aqui, diante daquele momento de morte, cruz e na esperança da ressurreição. Os atores também ficam renovados, conseguem viver mais próximos das dores e alegrias de Jesus. Via Sacra é um momento importante para esse despertar da fé, né? Da família, da empatia da família, de se espiritualizar e não ficar só na matéria também. Que o espírito é importante. Dentro da gente é uma explosão de sentimento, porque sim, é o verdadeiro sentido da Páscoa, é o verdadeiro sentido de renascer. Durante o espetáculo acontece uma interação com os visitantes e os artistas conseguem perceber as variadas reações do público. É impactante o momento que as pessoas param e estão ali assistindo, dando atenção, tentando às vezes cuidar, que em outras apresentações nós tivemos isso, as crianças preocupadas. Não deixa, não pode fazer. Crianças que choram levando aquelas pancadas de Jesus muito a sério. Mas, resumindo tudo, é muito emocionante, muito bom estar aqui, espero estar outras vezes. Quem estiver no Rio de Janeiro poderá conferir o espetáculo no Cristo Redentor até o dia 18 de abril, todas as sextas-feiras, após a missa das 15 horas. É o Vozes da Cidade, esse nosso encontro de todas as tardes aqui na TV Evangelizar. Hoje com a presença da psicóloga Ana Tereza. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda, boa tarde. Bem, boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o projeto Lutar. Primeiro que eu quero conhecer um pouquinho da profissional que você é, como que você trilhou esse caminho hoje como psicóloga. Fala um pouquinho da sua profissão.
Certo. Eu sou psicóloga de formação, mas na faculdade nós, na verdade, não conhecemos muito de luto, de educação para a morte. Essa foi uma área em que eu acabei me enveredando logo nos primeiros anos da faculdade mesmo. Optei por fazer algumas pesquisas nesta área durante os meus anos ali. E depois que eu me formei, acabei estabelecendo ali algumas práticas já diretamente com o luto, com a educação para a morte e com os cuidados paliativos, que são os cuidados de fim de vida, que foi por onde eu comecei a entrar nesse mundo. E aí estamos até hoje. Então, eu fui, na verdade, me especializando de outras formas, porque as universidades não têm o costume de nos ensinar a lidar com essas situações. Ana, nós precisamos de uma educação para a morte, é isso? Infelizmente, nós precisamos de uma educação para a morte, Rafael. Isso, nós fomos perdendo, e são questões históricas mesmo, nós fomos perdendo ao longo dos anos a proximidade com a morte. Esse olhar de que a morte é um processo natural da vida, é o fim de todos. Apesar de todos sabermos, nós podemos até observar que a tecnologia da saúde, por exemplo, tenta a todo momento fazer o quê? Driblar a morte. Então, hoje nós temos uma UTI muito equipada para quê? Para tentar prolongar a vida o máximo possível. O que a gente esquece é que, infelizmente, mesmo com toda a tecnologia, nem sempre nós conseguimos fazer isso com qualidade de vida. E isso acaba prejudicando muitas pessoas, muitas famílias. Se a gente conseguisse retomar o olhar e nos educarmos novamente para a morte, nós teríamos mais facilidade em lidar com as perdas. Não significa que não ia doer. Sim. Não significa que nós não iríamos sofrer. Mas nós teríamos, sim, mais facilidade em lidar com as perdas, em falar sobre esse assunto. Porque até hoje, muito, a gente toca no assunto de morte, ou a gente começa a pensar em como se preparar para isso, e as pessoas ao nosso redor não querem ouvir, elas não querem falar sobre esse assunto. Para de falar com isso, para de ter essas coisas negativas. É o tal do bate na madeira, isso. Entendeu? Vamos mudar de assunto. Exatamente. Então, hoje a gente precisa desse mecanismo da educação para a morte, para reintroduzir socialmente as conversas básicas e simples sobre a morte e o morrer. Porque, diferente do que muitos pensam, existem maneiras de nós nos prepararmos para a morte. Não que a gente vá saber o que vai acontecer, como vai ser, isso a gente não sabe. Mas a gente pode deixar algumas coisas organizadas previamente, a gente pode deixar a nossa família preparada para isso, seja em questões burocráticas, seja em questões emocionais, psíquicas. Então, existem muitas coisas a serem feitas e que só nesse movimento de nos educarmos novamente para a morte é que a gente consegue enxergar. E no início do programa eu falei sobre o projeto Lutar. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse projeto, como que nasceu esse projeto? Esse projeto nasceu logo que eu me formei. Na verdade, hoje, o Lutar ele é toda a gama de serviços que a gente consegue oferecer em relação à educação para a morte, em relação ao apoio e o suporte ao luto. Então, nós temos a parceria com uma funerária para conseguir atender os clientes desta funerária quando perdem alguém. Nós temos na clínica particular o atendimento voltado para o luto. Já fizemos inúmeras ações, cafés com a morte, que são os momentos em que a gente se reúne em um local público para conversar sobre a morte. Então, o projeto ele tem essa intenção de conseguir espalhar iniciativas que levem as pessoas a pensar sobre a morte e que também faça com que elas saibam que existem equipes e profissionais preparados para atender as demandas ligadas à perda. Muitas pessoas acham que o luto ele se vincula somente à perda por morte. Na verdade, qualquer perda extremamente significativa pode provocar um luto. Um divórcio, que acaba modificando toda a vida de uma pessoa. Uma aposentadoria, de alguém que tem como sentido de vida o seu trabalho. Então, para todas essas demandas e necessidades, a gente consegue mostrar para as pessoas que existe ali uma equipe preparada para atender essas necessidades também. Eu volto já com a psicóloga aqui na programação do Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. Vozes da Cidade de volta aqui na TV Evangelizar, esse nosso encontro de todas as tardes, hoje recebendo a psicóloga do Luto, Educação para a Morte, Ana Tereza, que está aqui junto com a gente no estúdio da TV Evangelizar.
O nome lutar, Ana, tem um significado especial. Ele reflete alguma filosofia, arbitragem? Você utiliza no trabalho do luto. Por que essa palavra lutar? O lutar veio, de fato, não só, né, dessa associação com a palavra do luto, mas também com a implicação de que nós podemos e devemos agir em relação a isso. Né? Lógico, não depende só da nossa ação que o nosso luto seja mais leve ou que o nosso luto tenha uma perspectiva diferente, né? Ou os lutos em geral da nossa vida. Mas também não adianta, como a gente sempre ouve, né? Assim, só o tempo pode curar, então só o tempo vai resolver. Eu costumo dizer que o tempo sozinho ele não faz nada. Nós precisamos contribuir, nós precisamos ajudar. Às vezes, se precisa de um apoio profissional, nós temos que buscar. Se nós precisamos conversar com alguém, nós temos que falar. Então, o lutar, ele implica, né, assim, como um verbo mesmo, tanto a necessidade de nós agirmos diante dessas dificuldades e dessas demandas, quanto a menção, de fato, ao processo de luto. A psicóloga continua aqui com a gente no estúdio da TV Evangelizar. Eu vou trazer essa matéria, por favor, assista comigo. Foi uma noite de festa e celebração para o Instituto das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho e para a cidade de Ceará-Mirim, na região metropolitana de Natal. A Arquidiocese de Natal instalou o Tribunal para a Causa de Beatificação e Canonização da serva de Deus, Irmã Maria José Bezerra de Melo. Este é o primeiro passo para que todos os documentos e testemunhos sejam levantados, com o objetivo de elaborar o processo que posteriormente será enviado ao dicastério para a causa dos santos no Vaticano. Creio que o processo tende a ser mais célere, porque uma santa que está bem presente na memória do povo e documentação será muito mais fácil de reunir. É um resgate dessa memória e também uma preservação, tanto que aqui nesse espaço nós temos agora o memorial Irmã Maria José. Para as pessoas que a conheceram, é uma oportunidade de matar as saudades, de recordar dessa mulher, e para quem não a conheceu, para as novas gerações, está aqui um testemunho a ser conhecido. A solenidade de instalação do tribunal aconteceu no Colégio Santa Águeda e foi aberta pelo arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. A comissão responsável pela causa da Irmã Maria José é formada por historiadores, notários e promotores que passarão os próximos meses colhendo os testemunhos e reunindo toda a documentação sobre a vida da religiosa. Para as irmãs da congregação, o legado deixado pela Irmã Maria José é um exemplo a ser seguido em busca da santidade. As pessoas que chegavam perto dela conseguiam receber aquela paz interior. Era uma consagrada que transmitia o que vivia. Então, enchia as pessoas de Deus, pelo seu jeito de ser, na simplicidade, na humildade, no silêncio. Após a instalação do tribunal, Dom João Santos Cardoso presidiu a missa no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, com a participação das irmãs do Instituto e de vários fiéis. Em menos de um ano, a Arquidiocese de Natal instalou 2 tribunais para a causa de beatificação. No dia 28 de abril do ano passado, foi retomado o processo do padre João Maria Cavalcante de Brito. 6 meses depois, toda a documentação foi entregue ao dicastério para a causa dos santos no Vaticano. Irmã Maria José nasceu em 5 de outubro de 1874 em Palmeiras dos Índios, Alagoas. Ela chegou a Ceará-Mirim em 1937 para integrar a primeira equipe do Colégio Santa Águeda. Porém, fixou residência na cidade somente em 1952, aos 78 anos, depois de contribuir com a construção de diversas escolas, tanto em Natal como em Nova Cruz. De volta aqui no estúdio da TV Evangelizar, daqui a pouquinho tem Maringá em Pauta. Mais informações para você já depois do Vozes da Cidade. O luto ainda é um tabu. Como que a gente faz, Ana, para a gente conversar em casa, as pessoas que ainda, poxa, mas eu tenho medo de conversar sobre isso aqui dentro da minha casa, com os meus filhos. Como que eu devo iniciar essa abordagem? Como que eu devo começar, Ana? Qual a principal dica que você dá? Eu acredito que a gente começa falando sobre isso quando nós pensamos sobre a nossa própria morte, o que às vezes é ainda mais difícil, mas pensar sobre a nossa morte é o que faz com que eu consiga mostrar para a minha família ou para as pessoas próximas a mim o que eu gostaria, como eu gostaria, né? Vamos supor, se eu sou uma pessoa que não gostaria de morrer sozinha,
As pessoas ao meu redor precisam saber disso. Né? Porque senão, no final, fica todo mundo naquela situação assim, como eu ajo? Será que aquela pessoa quer ter o momento dela? Será que ela quer ficar sozinha? Né? E aí a gente se vê diante, por exemplo, de uma avó doente, de um avô idoso, que já não consegue mais verbalizar da mesma forma, que já não é valorizado da mesma forma. E a gente, muitas vezes, abandona aquela pessoa porque ela não verbalizou. Ou, por exemplo, eu quero ser enterrada. Com quem eu quero ser enterrada? É um túmulo que já está ali? Não, eu quero um lugar novo. Ou não, eu quero ser cremada. Que tipo de fim eu quero ter? Né? Eu já estou preparada para isso? Ou seja, eu tenho um plano funerário? A minha família vai precisar desembolsar esse valor? Eu sei quanto custa, né, para ter o fim que eu gostaria? Se eu tiver uma doença terminal, como eu gostaria que os procedimentos fossem feitos? Né? Dependendo, a gente tem hoje em dia o que se chama de testamento vital, que é um documento em que a gente dispõe daquilo que eu gostaria ou não gostaria para o meu tratamento. Então, se algumas possibilidades terapêuticas já não vão mais manter a minha vida, será que há necessidade de uma reanimação, por exemplo? Então, pensar sobre tudo isso pode começar uma conversa ali, ou até o mais básico, né? Muita gente hoje em dia fala da doação de órgãos. Mas poucas pessoas sabem que, apesar de você ter lá no seu RG doador de órgãos, se a sua família não autorizar, você não terá os seus órgãos doados. Então, como que a gente faz com que a família garanta essa doação? Conversando, explicando para os seus familiares por que isso é importante para você. Por que você gostaria que seus órgãos fossem doados. Então, é por meio da conversa, é por meio da expressão que a gente consegue ir quebrando um pouco desse tabu e entendendo que conversando ou não conversando vai acontecer da mesma forma. Então, o melhor seria se nós soubéssemos como lidar com isso da maneira que você gostaria, que eu gostaria, né? De poder, digamos, dar, como muitas pessoas querem, né? Os desejos finais daquela pessoa, de fato, até o fim. E, Ana, quem está vivendo esse momento de luto, que está nos acompanhando e vê que não está conseguindo administrar, qual é a hora que eu preciso de um profissional para me ajudar? Eu estou vendo que aquele período está se prolongando demais, que a pessoa está entrando numa tristeza, não consegue sair daquela cena. Quando é esse start, esse sinal vermelho que eu preciso de ajuda? Eu diria que a ajuda profissional ela é válida em qualquer momento do luto. Então, desde o início, ali nas primeiras semanas, se você notou, né, que está com dificuldade de lidar com a carga e o peso dessa dor, procure um profissional. Mas caso haja alguma resistência ou que você diga, não, eu vou tentar lidar, né, de uma maneira natural com o meu tempo. Perceba o momento em que você não consegue mais fazer as atividades do dia a dia. Então, se para tomar banho está difícil, se para conversar com as pessoas ao seu redor está difícil, para manter a casa está difícil, para sair de casa está difícil, para ir trabalhar não consegue, só tem vontade de dormir, né? Ou o tempo todo tentando camuflar essa situação, se distrair daquilo que você está vivendo, são alguns indicativos de que essa ajuda profissional está se fazendo mais necessária, né? E de que, de fato, sem ajuda, talvez você não vá conseguir. Eu queria, Ana, que você falasse um pouquinho de como que a gente pode ter mais contato com o projeto, contatos, redes sociais, que você pudesse nos informar. Certo. Nós temos, né, o Instagram, que é @projeto_lutar. O telefone do projeto também, que é um telefone, inclusive, que eu fico com acesso direto, então eu mesma respondo. Posso falar o número? Pode, fica à vontade. 449-9890-0017. Então, vocês podem nos procurar, nós temos uma equipe disposta a atender. Fazemos tanto os atendimentos online, né, para quem não é daqui, quanto os atendimentos presenciais, uma clínica aqui no Novo Centro. E para qualquer outra demanda também, para quem precisar, né, de algumas iniciativas, a gente trabalha tanto com crianças quanto com adultos, né, ou idosos, enfim, todas as faixas etárias. E até mesmo com as crianças, por exemplo, a gente tem projetos que ajudam as crianças a se aproximar dessa temática através de leituras, de livros, de histórias. Então, existe todo um leque de possibilidades para a gente conseguir trabalhar. Algumas empresas, né, que passam por alguns momentos difíceis, ou pedem algum funcionário, também podem nos procurar para ter uma conversa com os outros funcionários, para que a gente consiga tentar reequilibrar o clima deste local. Então, são várias possibilidades e nós estamos disponíveis para atender as demandas de vocês.
Por isso que a nossa convidada hoje foi a psicóloga do luto, Educação para a Morte, Ana Tereza Barros Marzola. Ana, obrigado pela sua participação. Parabéns aí pelo seu trabalho. Quanto mais a gente aprende a lidar com a morte, mais a gente aprende a viver, né? Com certeza. Obrigado. Obrigada. Pode permanecer aqui com a gente para nós encerrarmos juntos o programa. Obrigado a você que está sempre junto com a gente, refletindo sobre um tema especial. Hoje foi a vez de nós falarmos sobre o nosso fim. Todos nós teremos esse fim, não é verdade? Todos nós vamos fazer a experiência da morte. É por isso que a gente precisa se reconciliar com ela, para que a gente aprenda a viver bem. Obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. Amanhã tem muito mais aqui no Vozes da Cidade, na TV Evangelizar. Um abraço. Tchau, tchau.